A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E hoje damos continuidade à série A Escatologia Bíblica, vídeo 11. O Apocalipse, quarta parte. Os 144 mil de Israel e a Igreja. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Um comentário. Então, aqui nesse capítulo 7, nós sabemos que o capítulo 6 terminou com a abertura do 6º selo. Ali aconteceu um grande episódio, dos mais importantes, cumprindo-se aquilo que está em Atos 2 e Joel 2 profetizado, porque diz aqui, chegou o grande dia da ira deles. Então, veja a importância desse capítulo 6, o 6º selo, e agora no capítulo 7, há um interstício, há um intervalo, explicando algumas coisas da maior importância e que preparam-se para a abertura do 7º selo, que ele vai estar lá só no capítulo 8, no versículo 1. Então aqui nós vamos ver que acontecem 2 eventos de grande importância. Os 144 mil que estão sendo selados, e aqui, como nós lemos no versículo 4, 144 mil de todas as tribos de Israel. Eu vou ler de forma abreviada aqui. Então, da tribo de Judá foram selados 12 mil. De Ruben, 12 mil. De Gade, 12 mil. De Aser, 12 mil. De Naftali, 12 mil. De Manassés, 12 mil. De Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. De Issacar, 12 mil. De Zebulon, 12 mil. De José, 12 mil. De Benjamim, 12 mil. O mais importante aqui é que diz de todas as tribos de Israel. Nós lemos e vemos e sabemos que aqui fala da tribo de José e fala da tribo de Manassés, que, na verdade, José, aprove a Deus distribuir em 2 tribos, que eram os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas também aprove a Deus colocar o nome de José e de Manassés, só de um filho. Então, e também uma outra tribo que não consta aqui, é a tribo de Dan. E há certas especulações, talvez fundadas, talvez não, porque há um comentário, há uma expectativa, porque de Dan, lá fala-se nas bênçãos de Jacó, nos comentários de Jacó, sobre os seus filhos e sobre as 12 tribos, dizendo que Dan é uma serpente no caminho e que causará danos. E conclui-se, talvez com certa razão, que dessa tribo se levantará o abominável da desolação. É uma possibilidade, não uma certeza. Mas, de qualquer forma, nós sabemos aqui e defendo aqui com toda a veemência que aqui realmente são 144 mil de Israel
que estão se referindo e que eles voltam à cena lá no capítulo 14, e oportunamente vamos comentar mais sobre estes escolhidos e selados por Deus e pelo anjo que foi escalado para isso. Vamos continuar agora no versículo 9. Depois disto, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Comentário. Aqui vamos prestar bastante atenção. Eu acredito que esse capítulo 7, ele deveria ser talvez o capítulo mais importante para ser pregado nas igrejas, para ser pregado nesse tempo da igreja, na doutrina apostólica, na palavra profética, porque aqui está diante de nós a grande multidão no céu que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. Aqui, meus amigos, meus irmãos, aqui é a igreja que está diante do trono. Há um comentário aqui sobre o Apocalipse 4, que já passamos por ele, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como que cristal. Quando eu comentei lá, eu falei, vamos voltar várias vezes a comentar sobre esse mar de vidro que está diante do trono de Deus. É de grande importância porque todas as vezes que alguém aparece citado no Apocalipse, diante do trono de Deus ou diante do mar, então é citado e é dito quem está lá, é dito como estão lá, é dito de onde vieram. E agora, aqui nós vemos essa grande multidão com vestes brancas e segurando palmas, que esse capítulo entra nesse assunto tão importante, e diz aqui, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, eu defendo uma coisa que, estranhamente, não se fala e não se defende. Aqui é a igreja que está diante do trono de Deus. Eu já vou dizer por que há uma resistência nas doutrinas das igrejas, dos seminários, para concordar comigo. Vou dizer por quê. Mas eu espero que Deus abra os olhos do entendimento, não só dos que estão ouvindo essa mensagem, mas de muitos pastores ainda que não entenderam isso aqui. Então vamos meditar aqui. Diante do trono e do Cordeiro, essa multidão. Eu pergunto, porque eu já escutei, me esforcei para escutar muitos intérpretes falando sobre esse capítulo aqui. Na verdade, nunca vi uma pregação. Eu vi um seminário bíblico sobre esse tema aqui, dizendo que aqui, só pelo seguinte, eu vou ler esse versículo que diz aqui, o versículo 14, vou me adiantar um pouquinho. Respondi, Senhor, tu o sabes, e ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Então, aqui, só para que os irmãos entendam, é dito, para defender a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, é dito que esses que estão aqui, essa multidão que está aqui, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que isso aqui não é igreja, isso aqui são aqueles que vão se salvar durante a grande tribulação. Então, por quê? Para defender uma outra tese de que a igreja não passaria por nada da grande tribulação. Então, e aí, agora, eu vou dizer uma coisa, isso é
improvável, não só improvável, é impossível, porque a Bíblia está muito clara que aqui é a igreja, porque aqueles que vão se salvar na grande tribulação, que também haverá isso, sem dúvida, está muito claro, e a Bíblia, até vou ler esse versículo já aqui, já que tocamos no assunto, é no capítulo 15, versículo 2, veja comigo como o Apocalipse ele é detalhado e específico. Diz aqui, no capítulo 15, versículo 2, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. E bem no final lá, no versículo 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Você pode ver que há uma referência a Moisés e ao Cordeiro, então já dando a entender que aqui são pessoas, esse grupo de pessoas que se acha diante do trono, no mar de vidro, esse grupo de pessoas tanto tem judeus como tem gentios das nações. Então aqui, esse texto de Apocalipse 15, ele mostra aqueles que são salvos durante a grande tribulação, aqueles que venceram a besta, que diz aqui, ó, e a sua imagem, e o número do seu nome. Então, aqui é um grupo, mas esse grupo não é um grupo tão grande, porque nem é falado em termos do seu tamanho. A igreja sim, a igreja diz, em pé diante do trono e do Cordeiro, diz aqui, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro. E clamavam como? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Qual é a grande salvação? Qual é o plano de salvação que Deus preparou para a humanidade? Não é a cruz de Cristo, não é a cruz do Calvário e todos aqueles que se converteram e fizeram parte da igreja? Então aqui está falando, porque ou Deus, será que eu fico pensando, será que Deus daria muito mais importância àquele grupo que se salvará na grande tribulação porque morreram e por não aceitar a marca da besta, por não aceitar o número do seu nome, por não se dobrar nem adorar a besta? Ou Deus daria mais importância a esse grupo? Ou a própria igreja? É claro que ele dá uma importância muito maior à igreja, porque aqueles, graças a Deus, que ainda serão salvos, porque até eu penso assim, aquele pastor, não é um pastor, é muitos pastores, muitos pregadores que pregam isso que eu estou falando aqui, que dizem que aqui não é igreja, que aqui são aqueles que foram salvos após a igreja ter subido para o céu. E sendo que a Bíblia, o Apocalipse, não fala nada disso. Até confirmando mais uma vez, o mar de vidro, lá em Apocalipse 4, no versículo 6 que eu já li, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Esse mar de vidro, lá em Apocalipse 4, está vazio. Está vazio, não há ninguém, não comenta. Todas as vezes que há um comentário sobre o mar de vidro ou sobre o espaço diante do trono de Deus, todas as vezes diz quem está lá, ou então quem não está lá, ou se está vazio, que é o caso do Apocalipse 4. Então, eu estou me detendo nesse versículo 9 e 10 do Apocalipse 7, devido à sua importância. E é muito importante que cheguemos a essa conclusão, porque disso vai depender entender o resto do Apocalipse, as ressurreições que acontecem e os grupos de pessoas que aparecem diante do trono de Deus do mar de vidro, que aqui, repito, está ocupado pela igreja. Vamos agora então continuar com o versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes?
que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Até aqui para comentar. Então aqui, veja a importância que Deus está dando, que Jesus está dando. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E aí ele responde, Senhor, tu sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então aqui está toda a confusão que a cristandade fez sobre uma interpretação para justificar um erro doutrinário que é um arrebatamento antes de qualquer tribulação, antes do primeiro selo, antes do primeiro cavalo e seu cavaleiro, antes de todo e qualquer sofrimento que possa haver, digamos, correspondente à grande tribulação para a igreja. Então essa é a grande confusão. Deus permitiu essa confusão, com certeza permitiu. Permitiu por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, os seminários, eles não se preocupam com o Apocalipse. Eu já passei por 5 igrejas, e participei em parte de seus seminários. Já participei de muitos seminários, em parte, porque eu nunca quis terminar, até por revelação de Deus. Acredite quem quiser. Então, agora, aqui está dizendo que esses que vieram da grande tribulação. Então isso elimina a possibilidade da igreja ser arrebatada no começo da grande tribulação. Por quê? Por causa daquela ideia fixa de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Só vou dizer uma coisa, o princípio das dores, ele já é para quem... Porque o princípio das dores, ele é tão grave que ali já é o começo da grande tribulação. O dia do Senhor, apesar de estar comentado no capítulo 6, como o início no 6º selo, eu vou dizer ali, o dia do Senhor é dito como a ênfase principal do início, mas a grande tribulação, ela já começa no capítulo 6, versículo 1. E você pode notar que nesse período já morre a 4ª parte da terra. A igreja já sofrerá perseguições. Então a igreja será retirada, arrebatada da grande tribulação. E eu sei que agora já está completando o meu tempo aqui desse texto, então eu vou completar só aqui, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol. Então são sofrimentos, são agruras que a igreja passa no princípio das dores. A igreja passa pelo princípio das dores. Só será arrebatada. No capítulo 7, que estamos vendo aqui, ela aparece dentro do trono. Depois do 6º selo, há uma cronologia bíblica, há uma cronologia no Apocalipse. Não, vou explicar melhor isso nas próximas mensagens. Mas há uma cronologia bíblica, sim. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele o guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então terminamos no prazo previsto, que é antes de 20 minutos, e eu peço que, se você está compreendendo, se você está gostando, curta e compartilhe, para ajudar esse canal a atingir mais pessoas. E eu quero desejar a bênção de Deus sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e peço que continuem ouvindo os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.